Há o temor, no entanto, de que a Guiana tenha dificuldade em converter esse enorme fluxo de dinheiro em estabilidade econômica para o povo e se comporte como aqueles ganhadores que torram todo o prêmio da loteria e, um ano depois, estão mais pobres do que antes. Mas, se você dividir pelo número de habitantes, dá para entender o efeito avassalador que o petróleo pode ter sobre a economia da Guiana, país 50 vezes menos povoado que a Colômbia. Experiências recentes em países igualmente pequenos, beneficiados pela riqueza repentina do petróleo, não são animadoras, adverte o professor Michael Ross, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que estudou o fenômeno. O dinheiro chega diretamente para o Estado, que se torna cada vez mais poderoso e pode potencialmente se afastar das demandas democráticas de seus cidadãos. É também, obviamente, um terreno fértil para a corrupção em pequenos estados que têm instituições frágeis. O Timor-Leste e a Guiné Equatorial são exemplos recentes de países que tiveram aumentos significativos na renda per capita. Nos dois casos, a força do dinheiro criou tensões locais profundas. Na Guiné Equatorial, especialmente, o dinheiro acabou muitas vezes nas mãos de altos funcionários do governo, e o país se tornou menos democrático e mais corrupto, acrescenta. Segundo ele, há poucos exemplos de países que administraram bem esse tipo de riqueza e, nestes casos, costumam ser nações que receberam essas receitas em um ritmo mais gradual. Na Guiana, o dinheiro vai chegar como um tsunami. Se o país conseguir administrar bem esse dinheiro e limitar a corrupção, mantendo a responsabilidade democrática do governo, será um caso excepcional no mundo, que qualquer outra nação em situação semelhante jamais conseguiu, avalia Ross. Com instituições frágeis, uma cultura de corrupção, baixa confiança e uma severa escassez de capital humano. Seria inocente esperar que a Guiana possa de alguma forma superar todas as dificuldades para se tornar um dos poucos países petrolíferos em desenvolvimento a alcançar uma transformação econômica e social com uma riqueza encontrada de repente. No momento, lembra-se, a plataforma eleitoral dos dois principais partidos políticos, o PNC do atual presidente, David Granger, e o PPP, liderado por Irfan Ali, que vão disputar as eleições em março deste ano, promete aos cidadãos educação gratuita e expansão da infraestrutura, além de investimento público em outras áreas. Ao longo de sua breve história desde a independência em 1966, o país apresentou um crescimento econômico modesto, baseado principalmente na indústria açucareira e na mineração. Parece um pouco provável que a Guiana, apenas com a riqueza de petróleo, possa superar as tremendas dificuldades que parecem se opor à sua transformação econômica e social, diz. Outra questão em relação à situação da Guiana é a sua localização, ao lado da Venezuela, o país com as maiores reservas de hidrocarbonetos do planeta, mas cuja indústria petrolífera está em crise. Não é que a Guiana vai competir com a Venezuela por recursos de investimento na indústria de petróleo, porque eles não vão para a indústria venezuelana de qualquer maneira. Atualmente, não há praticamente nenhum investimento estrangeiro em petróleo venezuelano, diz Marcelo de Assis à reportagem. Por isso, os especialistas preveem um êxodo de mão de obra qualificada para a Guiana, o que agravaria a situação do setor petrolífero venezuelano, que já foi seriamente afetado. Se a Guiana consolidar a riqueza que muitos esperam, também serão criados outros tipos de emprego, como postos de trabalho no setor de serviços, que exigiriam menos qualificação e ofereceriam salários mais baixos. Potencialmente, é uma situação complexa. Vários países pequenos que viveram essas bonanças do petróleo, por exemplo no Golfo Pérsico, se tornaram destinos de migrantes de países vizinhos, lembra Michael Ross. Mas essas nações geralmente têm um sistema elaborado para gerenciar a migração. Na Guiana, vai ser mais complexo, acrescenta o acadêmico, alertando que em vários países esses fluxos migratórios geraram tensões políticas internas. A Venezuela e a Guiana têm uma longa história de disputas na fronteira. Se acrescentarmos possíveis tensões devido ao aumento da migração,
a relação entre os dois países estará à beira de novas dificuldades. Se você me pedisse para prever como será a Guiana em 10 anos, eu diria que as áreas urbanas estarão irreconhecíveis por causa do forte desenvolvimento econômico, diz Ross.